Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, em Romanos capítulo 8. Vamos aproveitar que nós estamos na escola dominical e vamos relembrar a sequência dos livros da Bíblia. Não é olhar no índice, hein? É relembrar. Vamos lá? Eu vou ajudar. Vou dizer o começo. Gênesis. Espera só um pouquinho. Quando chega naquele primeiro, segundo, vira uma coisa só. Então a gente vai combinar que vai ser assim. Não fala assim, Samuel, Samuel. Então, primeiro, segundo Samuel, fala assim, primeiro Samuel, segundo Samuel. Tá bom? Lembrando que no Antigo Testamento é tudo macho. Primeiro Samuel, segundo Samuel. E no Antigo Testamento é tudo fêmea. Primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses. Porque os do Antigo Testamento são livros e os do Novo Testamento são cartas. Aquele que o povo antigo chama de epístola. Quando eu era criança, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o que é epistola? Ela falou, filho, não é epistola. Vamos lá? Gênesis. Muito bem, valeu. Presente. Como é que é, irmão? Cadê Esther? Irmã? E a nossa amizade tão antiga de acampamento. Você tocando violão, eu cantando. Ela pode hoje à noite, só ela, não precisa ser todo mundo. Hoje à noite ela pode falar de novo? Só ela. Pode, que aí ela tem o dia inteiro para estudar. Igual aqueles crentes que tem Bíblia de moedinha, sabe aquela de moedinha? Que é a hora que fala, Amós, ele fala, não pode, né? Tem que saber. E também tem uns que falam assim, vamos abrir em Sofonias. Ele fala, eu só trouxe a Bíblia, ele está mandando abrir em Sofonias, né? Tem que conhecer a palavra de Deus. Menino, será que eu sei mexer nisso? Oi, eu sei, uhul. Eu gostaria de relembrar algumas coisas bem rapidinho. O irmão teve o sacrifício de botar lá na frente para mim. Pronto. Nós colocamos como tema, seja mais que filho, seja também herdeiro. Vamos lá, Romanos 8, capítulo 8, de 11 a 18. Eu estou lendo numa versão mais recente, das 200 versões que existem em português, que se chama Nova Almeida Atualizada. Quando sai assim alguma versão nova, eu procuro conhecer, porque as pessoas já vêm perguntar para nós, e aquela lá, o que você me diz? Nova Almeida Atualizada. Ela é como a Almeida que a gente já conhece, a atualizada, a ARA, como alguns falam, mas já só ajeitou os dizeres mais modernos, assim, né? Vós sois, vós éreis, vós ídeis. Aí fala igual a gente, e alguns termos mais antigos, né? Para não ficar mais assim, o varão casou com a varoa, tiveram 3 varinhas. Aí ninguém entende o que é isso. Então, deu uma ajeitadinha, tá bom? Romanos 8, de 11 a 18. Pode cada irmão ler um versículo, por favor, para a gente participar? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne para vivermos, não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Senhor amado, muito obrigado por tanto amor que o Senhor tem para conosco. Ajude-nos, Senhor, a viver esse amor. Ajude-nos, Senhor, a vivermos uma vida grata ao Senhor, obedecendo a Tua vontade. Por favor, fale ao nosso coração, dê-nos o ensino que nós precisamos receber. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu pedi ao André, quando faltar 5 minutos, para ele fazer assim para mim. Se eu passar do horário, você já sabe de quem é, né? Agora eu estou imaginando vocês todos fazendo assim, ó. Para mim, só ele. Contenham-se. Ok. Eu vou pedir a quem tiver mais lembrança do que eu, no finalzinho, me lembra que eu tenho que deixar um desafio bíblico para vocês me responderem hoje à noite, tá bom? Eu vou dizer só no final, porque se eu disser agora, ninguém mais presta atenção no estudo. No final, alguém fala assim, ei, o desafio bíblico. Provavelmente eu vou falar assim, que desafio? Aí você fala aquele que você falou no começo, tá? Que velho é uma água. Ok. Nós, rapidamente lembrando, nós vimos que quando a Bíblia fala se, existe mais de uma forma do significado desse se. Uma delas é uma hipótese, quer dizer, se fizer isso, acontece isso. Se não fizer, não faz. E o outro esse outro se é como quem diz assim, bom, já que é assim, né? Como, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo falou, eu vou para o Pai. E se eu for, não, ele já disse que vai. Então ele está querendo dizer, e já que eu vou, e quando eu for, então é importante ver isso na Bíblia. Vimos também o nome do Pai, Yahvé, e que ele faz questão de ser lembrado por esse nome de geração em geração, para sempre. Vimos que a palavra Deus é usado na Bíblia não só para falar de Deus, da divindade, mas para falar de pessoas que são líderes sobre outros, que têm autoridade sobre outros. Isso aqui é para eu apontar para onde, hein? É para ir? Ninguém responde. Para lá, né? Obrigado, irmão. Vimos que a salvação compreende 3 fases de nossa vida. O momento em que cremos, que é chamado justificação, Deus nos decretou a partir daquele momento justos. Não devemos mais a Ele. Não vamos mais enfrentar a ira de Deus. O segundo momento, que é toda a vida que nós vivemos aqui enquanto salvos, é a santificação. É Deus nos transformando para nós sermos mais e mais parecidos com Jesus. E o momento final, quando partimos dessa vida para estar com Cristo, a glorificação. Quando finalmente o nosso corpo físico vai experimentar o resultado da salvação e nós seremos como Jesus. E a palavra de Deus chama cada um desses momentos de salvação. Não só o momento da justificação. Vimos também que na Bíblia morte significa separação. Então não foi só um termo poético quando o pai falou assim, este meu filho estava morto e reviveu. Ele não estava recitando poesia naquele momento. Morte significa separação. E que é um equívoco muito grande quando alguns dizem assim, olha, a Bíblia diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E então, um morto, você vai lá no cemitério ou vai no enterro de alguém, um morto, ele responde alguma coisa para você? Não. Ele tem como fazer alguma escolha? Não. Ele tem como tomar alguma decisão? Não. Então, por isso, uma pessoa que está morta nos seus pecados, ela não tem como, com a sua própria força,
tomar o passo de fé e crer em Cristo como Salvador. E por isso Deus tem que escolher quem vai ser salvo. Mentira de Satanás. É um engano usar essa comparação. Quando eu morro fisicamente, e morte significa separação, a minha alma, o meu espírito se separam do meu corpo. Isso é morte. Como resultado dessa morte, o meu corpo começa a se degradar. Minha mente não funciona mais, meu corpo vai apodrecendo e aquelas coisas tristes lá. Ok? Isso é o resultado da morte. Morte, separação. O espírito volta para Deus, que o fez, como diz a palavra de Deus, né? Volta para o campo espiritual. Isso é morte física, com as consequências físicas. Morte espiritual é outro assunto. Quem quer seguir nessa linha de raciocínio e fala assim, não, Eliel, mas é assim mesmo, eu comparo o morto físico com o morto espiritual. O que um não pode, o outro não pode. O que um é, o outro é. Então eu falei que na hora que a gente sair para evangelizar na rua, né, já que um morto é igual ao outro, você chega na hora de entregar o folhetinho, você dá uma cheiradinha assim, se estiver cheirando mal, podre, aí é descrente. Porque um não é igual ao outro, não estão comparando a morte física com a morte espiritual? Então, se tiver assim, se for falar com ele assim, cai um pedaço da mão, você fala, esse é autêntico, eu vou pregar o evangelho para ele. Agora, se estiver bem cheiroso, assim, fala, não, esse já se converteu. Da mesma forma que isso não tem cabimento, a outra colocação também não tem cabimento. Morte na Bíblia significa separação. E neste sentido, também a Bíblia usa, inclusive em Romanos, quando nós estamos afastados de Deus. O crente carnal, o crente que está afastado, a Bíblia também usa morte para falar nisso. Não está falando de perda de salvação, mas está dizendo que separação de Deus, a Bíblia chama de morte. É o linguajar. Nós vimos que na palavra de Deus, existem duas palavras no Novo Testamento, na língua grega, que para nós em português ficam traduzidas como filho. Um deles, resumindo, né, bastante para o assunto que a gente interessa, um deles, espiritualmente falando, é aquele que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tornou-se filho de Deus. Aí usa aquele termo ali, ó, que a gente fala teknon. É um filho de Deus, está selado com o Espírito Santo para o dia da promessa. Mas a mesma palavra de Deus diz que Deus nos deu um Espírito que clama, Abba. O Espírito que está em nós e que nos sela, ele não se conforma em simplesmente ser um selo para o dia da promessa, porque ele clama, ele não fala assim, Pai, ele fala, meu paizinho querido, Abba. Ele quer nos levar adiante para uma vida de santificação. Nós fomos salvos para sermos herdeiros do reino de Deus, não só para entrar no reino de Deus. Nós vimos pela palavra de Deus que ser salvo, ser justificado, nascer de novo é igual a entrar no reino de Deus. Mas ser santificado é mais do que isso, é igual a herdar o reino de Deus. Se com ele sofrermos, ou seja, perseverarmos, com ele reinaremos. Se. E aí então, nós vimos que o termo que é usado para esse filho, que é o que se deixa santificar, esse que quer herdar o reino, que permite o Espírito que está dentro dele, que clama, Abba, paizinho, pai com quem eu tenho relacionamento, intimidade, e permite o Espírito viver essa vida dentro dele, esse é chamado na Bíblia de Hios, é o filho que vai herdar. E em Romanos os dois termos são usados. E lá na parábola, infelizmente, claro, com boa intenção, com o título de parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo é o devasso, foi destruir as coisas do pai, mas a parábola não é a respeito dele, a parábola é a respeito do filho que ficou, porque os fariseus, os religiosos eram cheios de si, e viam o Senhor Jesus Cristo conversando com prostituta, com coletor de imposto, com tudo quanto é tipo de pecador, e falava assim, você se diz filho de Deus e dá moral a essa gente? Olhe para nós somos os fiéis. Aí Jesus falou assim, Espera só um pouquinho, tem uma historinha para lhe contar. E aí o filho que foi embora e desperdiçou tudo do pai, quando voltou, o pai chamou ele de Hios, o filho da herança. E quando o filho mais velho, cheio de direito, cheio de razão, mas nada de amor, virou e falou assim, esse teu filho aí,
teve condição nem de chamar o rapaz de irmão dele. Esse teu filho aí. E aí ele vira e fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Na hora que ele fala meu filho, ele não usa esse termo. Ele fala, você, é como quem diz, você só é filho porque nasceu da minha geração, de eu te gerar. E com isso o Senhor Jesus Cristo estava deixando bem claro para aqueles homens. E nós vimos muito interessante que em Hebreus 12:8 fala que dependendo da condição que nós estamos, então nós somos bastardos, não somos filhos. Aí eu falo, peraí, mas o bastardo também é filho. Ele é filho fora do casamento, mas é filho. Por que a Bíblia fala vocês são bastardos, mas não são filhos? Ah, porque o termo que ele usa para filho é esse, o que vai herdar. Porque o que herda é o legítimo. O outro que é filho, mas não preenche as condições para ser herdeiro, não herda. E por isso que ele fala, vocês são bastardos, não são filhos que vão herdar. Essa é a ideia do texto. Então, atenção, quando os dois termos para filhos são usados, às vezes em um lugar, às vezes em outro, nós vimos isso com detalhe ontem, em algum momento eles podem até um entrar no lugar do outro, mas quando os dois são usados de propósito no mesmo texto, aí a intenção é fazer a separação. Quem é filho só porque creu em Cristo, e quem é filho também sendo santificado pelo Espírito Santo, e aí tem a promessa de herdar o reino, de reinar com Cristo, em vez de só entrar no reino. E aí nós fizemos uma comparação, eu falei, em outros trechos da Bíblia, existem outros termos que são usados dessa forma. E nós vimos a comparação, e hoje eu gostaria da permissão dos irmãos para me estender só um pouquinho, porque talvez tenha sido muito rápido ontem, e é a respeito de quando a Bíblia fala de imoralidade sexual e fala de adultério. Ora, imoralidade sexual é todo tipo de imoralidade sexual, inclusive adultério. Então esse já está dentro dele. Agora, quando os dois são usados juntos, no mesmo texto, então ele está falando assim, olha, todo tipo de imoralidade sexual, menos o adultério e o adultério. Ou se você quiser trocar, olha, o adultério e todo tipo de imoralidade sexual. Ué, por que não tirou esse e deixou só esse? Não, eu estou falando esse e o restante dos outros. Por exemplo, nessa lista aqui, olha. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, pornoi, nem idólatras, nem adúlteros. Ué, por que ele já não deixou então só impuros, que já engloba todos? Então ele está falando, nem aqueles que cometem qualquer tipo de imoralidade sexual, menos o adultério, desse eu vou tratar em particular. Aí fala, e os adúlteros. Ok? E aí uma coisa muito interessante que às vezes causa dificuldade. Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher. Aqui, o termo é mulher mesmo, esposa. Mas o significado, mesmo no original, mas o significado é a comprometida, desposada, ainda não casada. Eliel, quando é que uma pessoa que ainda não é casada é chamada de esposa? Lá em Mateus 1, de 18 a 20, fala assim, estando Maria comprometida com José, ou dependendo da versão, desposada de José, encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. José, o seu marido... Ué, mas ela não tinha se casado ainda. José, o seu marido, sendo um homem justo, procurou deixá-la em secreto. À noite, ele teve uma visão que falou assim, José, não tema em tomar Maria por sua esposa. O texto deixa bem claro que eles ainda não eram casados. Mas o compromisso de, vamos usar o termo, de noivado entre os judeus era tão forte, que um e outro já era chamado de marido e mulher, mesmo que ainda iam se casar. E era tão forte, que no Antigo Testamento, quando eles entravam nesse compromisso, se um dos dois traíssem, era apedrejado, como era apedrejado no caso de adultério. Mas ainda não era chamado de adultério, era uma imoralidade sexual. Adultério é só depois que casa, mas já era chamado de marido e mulher, e a punição era grave do mesmo jeito. Ok? Então o que o Senhor Jesus Cristo fez em Mateus 19:9, ele falou assim, bom, então se for
esse erro, essa traição antes do casamento, que inclusive é o que José achava que estava acontecendo. Só que José ainda estava na lei, né? Ela era digna de ser apedrejada. Jesus falou assim, não, se for assim, aí você pode deixar, não precisa se casar, não precisa ir até o fim com o seu compromisso. É disso que ele está tratando aqui. Mas se não for nesse caso, e você separar, já estando casado mesmo, e casar de novo, vai estar adulterando. E quem casar com quem foi abandonado, também vai adulterar de novo. Porque está tendo uma fala agora, que com a licença da palavra e com todo o respeito, está parecendo uma fala católica. Ah, mas se Deus é amor, por que existe tanta violência no mundo, pobreza e etc, e assim por diante? E aí tem uns irmãos falando assim, não, mas Deus é amor, a pessoa foi abandonada pelo marido, era novinha ainda, ela vai ser obrigada a ficar solteira para o resto da vida? É triste mesmo. Eu espero que isso nunca aconteça comigo e nem com um filho meu, mas distorcer a justiça de Deus só para ajeitar a coisa para mim, chama pecado. Ok, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, ele está tratando da mulher lá para os judeus, é Mateus, em Marcos, Lucas e João não tem essa expressão. Quem repudiar a sua mulher, que está comprometida, que está desposada, mas ainda não é casada, não sendo causa de relações sexuais ilícitas, por isso que ele usou relações sexuais ilícitas, não usou adultério, porque ainda é na situação de noiva. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. No mesmo texto, ele usou duas palavras diferentes. Para quê? Para deixar bem claro o caso. Senão ele usaria as duas juntas e falasse assim, mas quem repudiar a sua esposa, se não for por causa de adultério, adultério, então já é casada mesmo. Eu sendo judeu, sabendo que chama de esposa antes de casar ali no noivado e depois, mas ele falou adultério, então já é casada. Ele não falou adultério? Chamou de esposa, mas falou relações sexuais ilícitas e logo ali na frente usou o termo adultério, então é aquela noiva lá. A não ser que seja nessa situação, se casar de novo, comete adultério. E a que foi abandonada? Coitadinha, deixa ela casar de novo, porque Deus é amor, Ele não quer que ninguém sofra. Aí fora tem gente que fala, se Deus não quer que ninguém sofra, por que Ele manda os outros para o inferno? Mas Ele fala, quem casar com a repudiada, comete adultério. Os dois termos, usados no mesmo texto, eles não podem um substituir o outro. Um está falando de um assunto, outro está falando do outro. Há quem use Oséias 2:2 para dizer que os dois termos podem ser usados juntos, significando a mesma coisa. O que é que diz Oséias 2:2? Fala, tu, na tua fornicação, no teu adultério, está falando com ela. A fornicação querendo dizer relações sexuais ilícitas. Ok, quem era a mulher de Oséias? Ela era uma prostituta. Então, quando a mulher de Oséias deixava Oséias para ir traí-lo, ela não estava só traindo, ela falava, eu me apaixonei por aquele homem lá e eu fui trair o meu marido com ele. Não, ela ia lá para o prostíbulo, de onde ele tirou ela era uma prostituta. Então, no caso da mulher de Oséias, justamente e unicamente nesse caso, quando ela ia cometer relações sexuais, quando ela ia adulterar com o seu marido, ela também ia fazer papel de prostituta, nesse caso. Então não dá para você usar justamente esse caso na Bíblia para dizer que um termo e o outro, eles se substituem. É porque ela fazia as duas coisas pelo estado dela. Ok? Muito bem. Eu pedi a licença para explicar isso para o irmão, porque ontem eu só falei rapidinho e eu achei que isso fosse importante. Ok. Vimos sobre filhos. E vimos também que a palavra adoção na Bíblia não significa o que nós usamos como adoção hoje. Adoção hoje é alguém que não é meu filho, eu vou lá, assino os papéis legais e ele passa a ser meu filho. Adoção na antiguidade significava declarar alguém seu herdeiro. Então o rei, o monarca lá declarava, fulano de tal, a partir de hoje é meu herdeiro. Ele passou a ser seu filho? Não, ele é meu filho, ele é meu herdeiro. Quando eu morrer, ele vai herdar as minhas coisas. E então
o Espírito que está em nós não é um Espírito só de selo, de só nos guardar para o dia da promessa. Deus fala, é um Espírito de adoção, que clama Abba, que quer que você tenha intimidade com o Pai. E santificação na nossa vida é o que nos faz herdeiros. O nascer de novo é o que nos permite entrar no reino. A Bíblia diz isso. Agora, a santificação é o que nos faz herdeiros. Opa, verso 17. Alguém leia para nós o verso 17, por favor? Enquanto isso, os jovens, olhem para aquela parede. Você está com muita vontade de estudar as línguas originais. É só para os jovens. Você vai chegar em casa e vai entrar no YouTube e vai procurar aula de grego bíblico. Pronto, pode acordar. Leia, por favor, versículo 17. Ok. Se todo filho, teknon, nasceu de novo, creu em Cristo, ok? É um herdeiro. Olha, mas você passou o dia todo ontem falando que não é assim. Mas continua falando, se, desde que você se tornou um filho de Deus, você tem todo o potencial agora para herdar o reino, para vir e reinar com Cristo. Se com ele reinaremos, se com ele perseverarmos. De 2 Timóteo 2:12. Então por isso que ele fala, são filhos de Deus e são herdeiros de Deus. Se. Todo santificado é um justificado. Eu vivo uma vida de santificação. Eliel, então significa que um dia lá atrás você creu em Cristo, você já foi justificado. Todo mundo que procura viver em santidade com Deus, já foi uma vez justificado. Senão, é só religião. Mas nem todo justificado é um santificado, infelizmente. Aquele que creu em Cristo e agora foi declarado justo por Deus, ele precisa tomar a decisão e dizer, não quero ser só um justo, eu quero ser um santo também. Eu quero ver uma vida de santidade. Todo o que já foi justificado pode agora dar o próximo passo e viver uma vida de santidade. Infelizmente, não são todos que querem fazer isso e vão sofrer o prejuízo. E ele fala, se somos, presente, co-herdeiros com Cristo, ok? Se somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é herdeiro do reino. Os crentes espirituais, não os carnais, também são. Se com ele sofremos, tempo presente, Cristo sofreu, os crentes espirituais sofrem também, porque viver a vida santa não é a mesma coisa que estar sentado lá na praia de Natal tomando água de coco. Cristo sofreu, os crentes espirituais sofrem também. Com ele seremos glorificados. E Cristo já não está glorificado? Tá, mas ele está glorificado e um dia você vai ser glorificado. Vimos tantos versículos ontem sobre a glorificação do nosso corpo e o nosso... mas espera um pouquinho, não é disso que ele está tratando. Ele está tratando de quando Cristo voltar para reinar na sua glória. Ele vai receber, aqui quando ele veio como o Cordeiro de Deus, foi desprezado, não se importaram com ele. Agora, ele não vem mais como o Cordeiro de Deus, ele vem como o leão da tribo de Judá. Vai reinar, vai ser o governante de toda a terra. E dessa glória, dessa honra, desse respeito, nós vamos participar também. Aqueles que buscam viver uma vida santa. Então é disso que ele está falando. Com ele seremos glorificados. Interessante que o termo, e aqui nessa nova Almeida, ele já conserta esse termo. Significa realmente para que também sejamos glorificados. Então santifique-se, para que você também receba a glória do reino.
Se essa glória que ele estivesse falando aí fosse o momento final da nossa salvação, a transformação do nosso corpo, aí ia dar errado, porque ia estar dizendo assim, olha, você seja um crente dedicado, porque senão depois que você morrer, você não vai receber a glorificação não, seu corpo não vai ser transformado. Então está vendo como não dá para ser esse o sentido? Então ele está falando assim, olha, você se santifique, para que depois quando ele vier no seu reino, nessa glória, nessa honra, nesse respeito, nessa autoridade, para que você também participe dessa glória, dessa honra, dessa autoridade, dessa posição. Cristo virá reinar com glória, com honra, com respeito, o crente fiel também. Eliel, crente fiel, quem é que pode dizer crente fiel? Eu não posso. Mas lembra, Davi, que mandou matar um homem que confiava em Davi, só para se deitar com a esposa desse homem. Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aquele religioso virou para Jesus, você é o filho de Deus, fala com prostituta, com coletor de impostos. Jesus falou assim, mas eu vejo o coração deles, e eu vejo o seu também. Eles creram, e eles vão herdar o reino. Você não passa de um religioso. É isso, irmãos. Deus sabe do nosso esforço. Deus sabe de quanto a gente busca ou não a santificação. Verso 18, por favor. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que é ser revelada em nós. Exatamente. Ele está fechando essa questão, falando assim, irmãos, a glória que há de ser revelada em nós vai ser tão grande, vai ser algo tão maravilhoso, que se você colocar na balança aquilo que você sofre agora, para depois ter essa glória, espera só um pouquinho, e se eu for um crente carnal, não me importar, não sofrer nada por Cristo, viver a vida do jeito que eu quero, então depois não vai ter glorificação? Não, ele não está falando da transformação do meu corpo, porque senão eu estaria condicionando um ao outro. Mas ele está colocando na balança, falando assim, meu irmão, aquilo que você fizer hoje por Cristo, aquela sua dedicação, e agora eu vou abrir mais um parênteses aqui, irmãos. Tem crente que está decidindo se vai casar ou não, porque, fala a verdade, deixa eu conversar com as mulheres casadas, as mocinhas ainda não sabem disso, aguentar homem é barra. Ô, criaturinha chata, eu não sei como que é, porque eu sou o que sou aguentado, entendeu? E os homens, vocês já repararam, os homens casados, que as nossas esposas, elas gostam de falar um pouquinho mais do que a gente? Tem uma irmã, e homem é muito sucinto, né? Ele dá o recado e acabou. Tem uma irmã, quando a gente trabalhava lá no Rio Grande do Norte, eles estavam conosco, que estão de volta em Juiz de Fora. Ela falava assim, meu pai liga de Juiz de Fora, aqui, e não é para falar comigo não, é para falar com ele. Aí eles falam meia hora, e depois eu pergunto, e aí amor, o que meu pai disse? Que está tudo bem. Ela falou, um dia eu virei para ele e falei assim, perguntei a mesma coisa, né? E aí, bem, o que meu pai disse? Ele falou que está tudo bem. Falei, espera um pouquinho. Ele passou meia hora falando, está tudo bem, 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 está tudo bem. Porque o homem é assim, né? A mulher é assim, ela fala meia hora, aí o marido chega para ela e faz assim, amor, e aí, como é que foi a conversa? Aí ela conta meia hora de conversa, meia hora de comentário, faz algumas perguntas, mas não preocupa, você não vai ter que responder, e ela mesma responde as perguntas. Normal, normal. E o homem no final já está assim, não é? Então, faz parte do casamento. Minha esposa chega para mim, a bichinha nem está aqui para se defender, mas eu preciso dar um ensino. Minha esposa chega para mim e faz umas 5 perguntas. Aí eu paro. Esse mesmo irmão aí do telefone, quando a gente estava lá junto, ele fala assim, Lili, você sabe que você faz um monte de pergunta e eu vou responder só uma e a que eu escolher. Aí ela dava risada, mas não mudou, continua igual. Então a minha esposa chega para mim e faz umas 5 perguntas. Aí eu aprendi, né, porque tem que servir para alguma coisa com cabelo branco. Faz 5 perguntas, aí eu paro. Aí ela fala, amor, você não ouviu? Eu perguntei se, aí ela fala só uma. Entendeu? Aquela era a principal. Aí eu respondo aquela. Tá bom? É assim.
e muitas outras coisinhas. Então, casamento é igual rapadura, é doce, mas não é mole não. Então, os crentes hoje em dia, está acontecendo no meio da juventude aí, né? Querem ter sua vida independente. Eu vou me casar para ter que obedecer um homem. Vou nada, tá tão bom assim. Certo, mas a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo estava explicando sobre casamento lá para os discípulos dele, e falou que não podia separar, lá naquele 19:9 lá, não podia separar por motivo nenhum, aí um discípulo falou assim, então é melhor não casar, né? Essa ideia já tinha naquela época. Ele falou assim, sim, mas isso só pode a quem é dado. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. E o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Só fica sem se casar quem Deus separou e deu condições para essa situação. Tá bom, Eliel, mas você está falando isso aqui, todo mundo quer casar, ninguém se importa que vai ser desse jeito que você está falando, tá bom, então casa. Aí, bem, porque é a vontade de Deus. Aí casa. A gente ainda não decidiu se vai ter filho, porque hoje em dia está muito difícil, e o mal nesse mundo é muito grande, e é melhor não, e Cristo está voltando, e a coisa está feia. Para! A palavra de Deus diz que os filhos são, letra A, chateação do Senhor, letra B, castigo do Senhor, letra C, desespero do Senhor, letra D, NDA, é NDA. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Meu filho, eu te amo tanto que eu estou deixando uma herança para você. Quero não, pai, dá para o outro. Essa história de não sei se a gente vai ter filho, no mínimo, é um tremendo desrespeito para com Deus. Eu e você, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Gente, filho, não tem explicação o que a gente sente por um filho. Filho é a herança do Senhor. Dá trabalho? Por causa do pecado. Dá trabalho estar casado? Por causa do pecado. Dá trabalho estar solteiro? Por causa do pecado. Não tem para onde fugir. É quando a gente partir desse mundo. Filho é a herança do Senhor. Para com essa história de não sei se eu vou casar. Para com essa história de a gente não sabe ainda se vai ter filhos. A vontade do Senhor na nossa vida. A menos que Ele diga diferente. Na cultura bíblica, a mulher não poder ter um filho, o casal não poder ter um filho, era uma tristeza muito grande. Então a gente morda a língua bem grande antes de dizer assim, acho que não vou ter filho, não. É um tremendo desrespeito para com Deus. E aí, nem sei mais porque que eu entrei nisso. Acho que é porque Jesus queria mesmo. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser levada em nós. Sim, é porque relacionar é sofrimento, né? Pois é. Ele está falando, gente, tudo que a gente tem que passar nessa vida não se compara. Gente, a gente mora aqui em Piracicaba, ninguém está te esperando ali no portão para te matar porque você é crente. A gente não, né? Vocês moram em Piracicaba, eu moro em Araraquara. Tem irmão nosso, talvez morrendo agora, em algum lugar aí, nesse planeta. E ele morre feliz. Porque ele sabe que ele vai entrar na glória. E ele fala aqui, o que a gente passar agora não se compara com o que a gente vai receber lá por ter sido fiel agora. Não se compara, é nada. A gente vai chegar lá e falar assim, Senhor, para de me abençoar tanto. Eu fiz só isso pelo Senhor lá. É isso. Não se compara. Não se compara. E às vezes, no sábado à noite, vamos falar de um sacrifício, né? A gente fica até não sei que hora, conversando, no WhatsApp, mexendo na internet, assistindo filme. Aí ele fala assim, hoje eu não aguentei a ceia.
Mas ainda bem que eu sou crente da casa de oração, domingo que vem tem ceia, eu vou de novo. Ai! A ceia do domingo que vem vai ser uma bênção. Mas a ceia desse domingo, a bênção desse domingo, nunca mais na sua vida você vai ter. Hoje acho que eu não vou para a reunião de oração. Estou cansado. Desengano. Semana que vem tem, eu vou de novo. A da semana que vem você vai. Essa aqui, perdeu. Não deixem de se reunir, como é o costume de alguns. Diz a palavra de Deus. E assim por diante. Fidelidade. Fidelidade nas reuniões, fidelidade em ser o marido que a Bíblia diz que eu devo ser, fidelidade em ser a esposa que a Bíblia diz que você deve ser, em ser os pais que a Bíblia diz, os filhos, os irmãos, né? Os irmãos, em ser um bom cidadão aí fora. Lá em Natal tinha um irmão que consertava eletrodoméstico e falava assim: Eliel, tem um outro irmão, de outra igreja, um outro irmão que trabalha aqui, e ele falou assim para mim, que, aliás, não é outro irmão não, um descrente que falou para ele, falou assim: olha, a qualidade mais gaiata que tem se chama pastor. Falou, por quê? Porque dá cheque sem fundo, porque fala que vai pagar e não paga. Irmãos, a gente não está bem visto aí fora não, viu? Agora vai ter acerto de contas no tribunal de Cristo. Eu e você temos a obrigação de representar Cristo bem aí fora, a começar dentro do nosso lar. Quer saber quem é o Eliel de verdade? Pergunta para os lá de casa. Eliel legal, faz a gente dar risada. Pergunta para os de lá de casa. Pergunte não, tá bom? Começa lá em casa, eu desfrutar das bênçãos de Deus no futuro. E ele diz, a expressão aí que fala, não há de ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ali embaixo eu coloquei mais forte assim, aquela palavrinha, se lê eis. Ok, essa palavra, ela significa, em primeiro lugar, bom, nós vamos chegar nela. Tenho por certo, cuidado, né? O irmão leu ali, repita a leitura que você fez, por favor, na sua está diferente. O comecinho. Amém, irmão. Esse é crente todo, ó, mocinha, fique de olho. Eu falei para ele só o comecinho, ele não deu conta. O fervor. Esse rapaz aí eu garanto. Não garanto não. Não garanto nem a mim, vou garantir ele, mas ele é gente boa. Crente todo. Ok. Tenho por certo. Vai ler só o começo de novo, que eu até desconcentrei agora. Só o começo. Porque eu considero. Obrigado, irmão. Então, tenho por certo, né, assim, fulano não chegou até agora, né? De certo, o pneu furou. Esse de certo quer dizer talvez. Ou então, eu considero. Eu considero. Pode não ser, mas eu considero. Não. A expressão tenho por certo não é, a ideia no texto original não é acho que, mas é eu classifico, eu qualifico, eu atribuo. Quando eu pego todos os meus sofrimentos agora, a atribuição que eu dou para eles, a qualificação que eu dou para eles, eu falo assim, isso aqui, perto do que eu vou receber por ser fiel, nada. Não dá nem para comparar, nem começa a comparar, muda de assunto. É isso que ele está falando. Por isso que aquela historinha, irmãos, eu preciso dizer isso de novo, mas o coitado ou a coitada foi abandonada, era fiel e tudo foi abandonado, é novinho ainda, tem 23 anos, coitado, Deus é amor, não pode casar nunca mais. Eu também acho uma pena isso, irmãos, mas é o pecado entrando na igreja. Eu não posso deturpar o direito de Deus, porque é coitado, então a gente acaba com o inferno e com o lago de fogo e vai todo mundo para o céu. Se é coitado, 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 coitado. Em nós, aquela partezinha lá que eu marquei para vocês, esse termo ele significa também, em primeiro lugar, para nós. Esse eis significa para. E faz mais sentido, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada
para nós. Qual é? A glória de reinar. A glória de reinar com Cristo. Ainda a respeito do verso 18, para a gente explorar isso um pouco mais, eu gostaria de ler os versos 19 a 25. Primeiro de 19 a 22 nós vamos ver. E ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ué, a criação está aí, os filhos de Deus já estão aqui, os que creram em Cristo como Salvador. Está aguardando a revelação dos filhos? Não essa, não nesse estado. Quando nós viermos com glória. Mas o que isso tem a ver com o outro? Porque o momento em que nós vamos ir com glória para reinar com Cristo, vai ser o momento do milênio, o reinado de Cristo aqui na terra. E a Bíblia diz que a terra vai ser próspera. A Bíblia diz que eu não vou dar conta, vai ter um plantio lá. Eu vou colher. A Bíblia diz assim: você não vai ter terminado de colher e já está na hora da próxima safra. Diz que os montes com plantação de uva, vai ter tanta uva e tão cheia de sumo, de suco, que vai escorrer e vai fermentar no sol e vai escorrer vinho pelas montanhas. O reinado milenar vai ser um reinado de prosperidade e de justiça. As pessoas vão voltar a viver longos anos, centenas e centenas de anos. Fala assim, quem morrer com 100 anos nessa época, vai morrer cedo. Ué, Eliel, mas a gente não é eterno? Não. Nós somos os que vamos estar com o corpo glorificado. Mas e aquele monte de gente que vai nascer durante o milênio? Né? Os seres humanos que não foram glorificados. Aquele monte de nordestino, cada um tendo 8 filhos. Entendeu? Estou falando que eu falo com propriedade, da minha terra. Aquele monte de gente. E aqui aquele povo? Aqueles lá que vão viver os 1000 anos. Falou assim, quem morrer com 100 anos está morrendo novinho. E morreu porque foi amaldiçoado. Morreu por causa do pecado. Sabe o que ele está falando? Vai voltar a haver pena de morte. Igual tinha no Antigo Testamento. Então, vai ver nesses países muçulmanos aí, se mulher tem medo de andar na rua, de ser abusada. Porque a hora que pega um camarada desses, não é cadeia não, é morte. Vê nesses países, eu estou falando de muçulmano porque lá tem pena de morte, só por esse motivo, tá bom? Porque muçulmano é uma praga. Não eles, né, coitados, eles são vítimas dessa mentira. Vê nesses países onde tem pena de morte, onde tem cortar a mão assim, né? Uma vez, num seriado que eu estava assistindo antigo, que eu sou antigo, né? Eu falei assim, mas você vai pegar, a moça que era desse costume lá antigo, falou assim, mas você vai pegar um empréstimo no banco, se você não pagar o empréstimo, eles vão cortar a sua orelha. Eu falei assim, quem disse isso? Ele falou, 100 orelhas. É o nome do homem, 100 orelhas. Ele falou assim, ele só ficou sem orelha quando ele pegou um empréstimo lá em Bagdá, ela era lá do tempo antigo, e não pagou o empréstimo e ficou sem orelha. Então aí fora, vai na feira, nesses lugares onde tem pena desse jeito, e pega uma maçã e faz assim para você ver. Você vai ficar assim, ó. Vai dar tchau desse jeito assim, ó. Entendeu? No milênio vai ser desse jeito. Então, vai ser um reinado justo. Vai ser um momento de glória. A natureza vai ser próspera. A Bíblia diz que a natureza sofre agora com o pecado. Então, é disso que ele está tratando agora. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, ao mal. Vocês sabiam que a farinha que a gente come hoje, pizza, sabe aquela pizza? A farinha que a gente come hoje, por causa da transformação dela, por causa do pecado, né? Porque o ser humano faz o que quer com os alimentos e não está nem aí para quem vai comer o alimento. A farinha hoje, ela está acelerando o Alzheimer. O açúcar branquinho, a cana é branquinha? Não. Por que será que o açúcar é branquinho? Porque tem cal. O açúcar é cancerígeno. O leite, branco como o leite. Que vaca que dá leite branco? Vaca dá leite amarelo. O leite branquinho. Cruz credo mesmo. As nossas verduras cheias de agrotóxico. Gente, o pecado. E assim por diante.
Pois a criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando o ser humano pecou, Deus falou, então tá bom, você não quer a minha bênção? Então eu tiro a minha bênção. Agora só restou maldição para você. A terra vai dar espinhos e assim por diante. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. A gente fica velho, né? Vai descendo assim. Corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos. Está falando daquele momento em que o planeta Terra vai estar nessa situação, dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, né, todas juntas, geme e suporta angústias até agora. 3. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Não use o termo adoção para dizer que você era um filho, não era filho de Deus e agora creu em Cristo como seu Salvador e por isso Deus te adotou para a família dele. A Bíblia está dizendo para crentes, nós estamos aguardando a adoção. Espera aí, Léo, para tudo. Você não disse que o filho que vai receber o reino, que vai herdar o reino, é o crente fiel? É. Isso. E quando é que ele vai receber essa herança? Lá na frente. Então nós estamos aguardando a adoção de filhos. Estamos aguardando a nossa herança, governar com Cristo. O crente que se presta a isso. O crente carnal, a Bíblia diz, você é criança, 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 criança e criança. Nós vimos em Gálatas ontem, não herda nada. Criança, mesmo sendo filho do rei, enquanto ele é criança, ele não herda o reino. Mas acontece que o Espírito que Deus nos deu é um Espírito para a gente crescer, para a gente herdar. Mas acontece que se a gente quiser ser uma aberração e ser criança para o resto da vida, não herda. É isso que a Bíblia diz. Ele usa a expressão aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sim, nós vamos receber essa adoção, vai chegar aquele momento, né? Não quando nós estivermos mais nessa carne mortal, quando nós já estivermos com o corpo regenerado, vai ser naquele momento. Só para reforçar, o termo aguardar, ele significa, o termo usado na língua original, aguardar assiduamente e pacientemente. Pacientemente, Cristo está demorando para voltar, eu vou cair na bagunça. Assiduamente. O que é uma pessoa assídua? Que está ali todo dia, não é? Então é hoje, amanhã, depois. Esse aguardar significa tudo isso. Ok? A palavra de Deus diz a respeito de nós fazermos o bem e que nós vamos ser recompensados se não desfalecermos. Esse aguardar aqui é um aguardar assíduo e paciente. Confessando os nossos pecados quando o cometemos, isso é todo dia, né, irmãos? Todo dia a gente perde a paciência com alguém, pensa o que não devia, confessando o pecado para ser perdoado e seguindo firme com Cristo, buscando não pecar e sentindo tristeza pelo pecado, em vez de falar assim, tudo bem, se eu pecar depois Jesus perdoa mesmo. No tribunal de Cristo, a gente não vai fazer assim. A adoção de filhos. Então está lá, aguardando, o crente espiritual já é esse filho que vai herdar, mas ainda não desfruta da glória resultante dessa posição. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Naquele momento o nosso corpo já vai estar redimido, já vamos estar glorificados. Ok, à noite Deus permitindo, e se Ele não tiver voltado ainda para nos buscar, nós vamos falar o verso 24 e o 25. Deus permita. Deus abençoe, irmãos.